Bom dia, galerinha. Hoje, né, sexta-feira, nós teremos a nossa prova de ciências, né? Quero desejar boa sorte a todos vocês, que Deus abençoe e boa prova, tá? Então, eu vou explicar a prova de vocês. Na primeira questão de ciências, nós iremos ter uma introdução do que é o ar. O ar da atmosfera é formado por uma mistura de gases, de vapor de água. Cite 3 gases em maior quantidade no ar atmosférico. Então, vocês lembram daqueles 3 tipos de gases que vocês estudaram? Então, os que têm maior quantidade são eles que vocês irão colocar, tá certo? Na segunda, você irá marcar verdadeiro ou falso. O ar está sempre em movimento. O vento tem pouca velocidade. Vento é o ar em movimento. O ar está sempre parado. Uma das características do ar é a expansão. Então você vai determinar o que é verdadeiro ou falso. Terceira questão. Escreva o nome dos instrumentos estudados usados para medir a velocidade e a direção do vento. Quais são os instrumentos utilizados para medir a velocidade do vento? Vocês vão colocar aqui, certo? Na quarta, o que é preciso para fazer a redução da poluição, né? Então, quais são as medidas preventivas? O que vocês acham que iria melhorar para que não haja poluição no ar atmosférico? Então, você vai colocar 2 ou 3 medidas, tá? Quinta questão. Escreva 5 doenças que são transmitidas pelo ar. O nosso ar, ele é bem poluído, né? Como nós sabemos. E aí, existem várias doenças que podem ser transmitidas pelo ar. Eu apenas quero que vocês citem 5, tá? Sexta questão. Observe a imagem e escreva as camadas da Terra. De acordo com o conteúdo estudado sobre as camadas da Terra, você vai determinar qual é o manto, qual é o núcleo e qual é a crosta terrestre, de acordo com a setinha que está aí sendo apontada, tá? Sétima questão. Você vai conceituar o que é erosão. Lá naquele conteúdo dos tipos de solo, falando sobre o solo, lá tem a definição do que é erosão, tá certo? Oitava. Observe as imagens referentes aos tipos de rocha e escreva o nome de cada uma delas. De acordo com os tipos de rocha, você vai observar e vai colocar um nome, tá certo? Nona questão. Que tipo de lixo devemos colocar em cada lixeira? Na lixeira vermelha, qual é o lixo que nós devemos colocar? Na azul, na amarela, na verde e na marrom. Então, cada um vai ter o tipo de lixo necessário para ser colocado de acordo com a reciclagem, tá? Décima, explique como ocorre o processo da fotossíntese. Então, lembra que a fotossíntese é um processo, um ciclo que acontece de dia e de noite. Então, você vai explicar como é que ela ocorre, tá certo? Vai ter explicando também juntamente com a imagem lá no livro. Você pode fazer a junção e colocar aqui na prova explicando, tá certo? Ok, boa sorte a todos e já eu vou vir com a explicação da prova de artes, tá bom? Que tá bem simples também. Pessoal, agora na nossa leitura da prova de artes, vocês irão observar que eu passei apenas 5 questões, porque o conteúdo de artes ele é bem pequeno e aí a gente trabalhou nesse bimestre 2 conteúdos, que foi quadros e também o conteúdo de textura, que a gente ainda está trabalhando, tá certo? Como houve as provas, a gente teve que dar uma pausa, tá certo? Então, na primeira questão, você vai escrever o que é textura. Você vai colocar a definição. Textura é... Aí você vai colocar, tá certo? Segunda, quais foram os tipos de textura estudadas? Discorra um pouco sobre elas. Então, tem 2 tipos de textura que nós estudamos. Tia, eu vou ter que colocar o nome da textura?
Sim, além de colocar o nome do tipo da textura, você vai ter que explicar cada uma, tá certo? Na terceira, quadro é uma obra de arte por meio da qual o artista expressa suas emoções. Agora é com você, cria um quadro seu. Então, o artista, para ele fazer uma pintura, nós estudamos que ele precisa expressar suas emoções, os seus sentimentos, né? Ou seja, de amor, tristeza, alegria, enfim, entre outros. Mas agora é com você, você vai criar uma obra sua. Faça uma obra bonita, pinte também, não deixe sem pintar, porque os artistas, eles têm o cuidado em cada quadro de fazer o detalhe na pintura, tanto também o detalhe nas linhas, fazendo o desenho, tá certo? Então, é com você, certo? Quarta questão. Qual foi o artista que pintou esta obra e o que ele expressa nela? Nós estudamos sobre vários pintores. Nós estudamos sobre Paulo Klee, Cândido Portinari, Van Gogh. Então, sobre essa pintura aqui, você acha quem foi que pintou ela? E todo artista, como eu já acabei de falar, na sua obra de arte ele vai expressar algo. Então você vai colocar o nome do artista e vai colocar o que esta pintura ele expressa, tá certo? De forma detalhada. Quinta questão. Relate sobre o pintor Cândido Portinari. Lá vai ter a biografia de cada um, mas eu estou pedindo apenas de Cândido Portinari. Então, você vai falar um pouco sobre esse pintor, tá certo? É um pintor brasileiro. E aí você vai falar um pouco sobre ele. Pessoal, lembrando também que essa prova de arte, cada questão vai valer 2 pontos. Não esqueçam, gente, de fazer os detalhes do quadro bem bonito. Caprichem, tá? Outra coisa, as provas de vocês vão me entregar dia 17, que é segunda-feira, que eu vou estar lá para receber as provas, tá certo? E hoje estarei na escola para entregar o roteiro a vocês. Eu ficarei lá até às 10 horas, tá certo? De 8 às 10. Então, boa sorte para vocês e uma boa prova, tá certo? Lembrando também, quando a gente voltar na próxima semana, nos dias de terça, quarta e quinta, nós iremos trabalhar aula ao vivo no Google Meet. Mas eu vou detalhar mais para vocês no grupo, tá certo? Então aguarde mais informações que a tia vai colocar o horário e qual é até o horário que vocês vão ter que estar lá para participar da aula, tá? A tia vai começar às 8 horas, mas depois a tia vai ver como é que vai ficar a hora do término da aula. Então, vai ser uma aula ao vivo, também vai ter tarefa para casa, mas a tia vai passar apenas a atividade no livro, tá certo? Então, qualquer informação, pode chamar a tia no privado. Até mais e uma boa prova.